louvo a Deus, irmãos, no ano de 2001, irmãos, eu morava aqui em Arapongas, sou nascido em São Paulo, morei a minha juventude, depois vim para Arapongas, moço, vivi uns 8, 9 anos em Arapongas, irmãos, e quando um dia meu pai, irmãos, ele era nosso irmão, nunca havia uma discussão dentro da minha casa, irmão, meu pai e minha mãe, eu tenho mais um irmão mais velho, irmão, sempre tivemos um lar de paz. Está aqui alguns irmãos da minha mocidade que conheceram bem a nossa casa. Mas da noite para o dia, irmão, meu pai, eu estava trabalhando, me ligou a minha mãe chorando, vem para casa correndo. Quando eu cheguei, meu pai estava com as malas prontas e a minha mãe no sofá num canto falou: teu pai está indo embora de casa. Falei: mas como assim? Ele não disse muitas palavras, pegou as malas, tive que levar ele para a rodoviária. Resumindo, irmão, meu pai saiu de casa, foi embora, deixou a família. E um moço novo, tinha 18 anos na altura, caiu sobre mim um peso muito forte da responsabilidade de uma casa. Irmãos, meu irmão estudava no estado de Minas Gerais, tudo que eu ganhava era para pagar aluguel, eu morava numa casinha de madeira. Aleluia, o que eu ganhava eu pagava o aluguel, irmãos, e não tinha mais dinheiro para comer, para pagar água, para pagar luz. E eu olhando como jovem, eu pensei no meu futuro. Falei: o que vai ser de mim? Sem pai, aleluia, não ganho para pagar um aluguel, o que vai ser de mim? Irmãos, fui na igreja e bem-aventurado é aquele que vem aqui buscar a resposta de Deus. Eu sou músico, mas naquele dia eu não tive força, sentei no fundo da igreja, Deus mandou a palavra e disse: eu não preciso da condição do teu pai para te abençoar. Glória. Tudo que você está passando é uma preparação para o que eu vou fazer na tua vida. Eu guardei aquela palavra, mas aquele que está passando prova, quando vem uma palavra de benção, ele sempre pensa que é para o outro, porque ele olha a condição dele. Resumindo, irmãos, eu fiz um acordo com a minha mãe, falei: eu vou fora do país um ano, eu vou ganhar um pouco de dinheiro, eu vou ficar um ano lá. Eu chamo minha mãe de mãezinha, eu falei para ela: mãezinha, eu vou um ano, depois de um ano eu volto, a gente vai viver a nossa vida e a senhora não vai ficar desamparada. Fiz tudo o que tinha para fazer para ir embora para os Estados Unidos, irmão. Está aqui o irmão Frank, companheiro também. Naquele dia ele estava comigo numa reunião de mocidade e ele não sabia. Eu fui buscar a palavra para mim ir embora para os Estados Unidos, emprego arrumado, já sabia quanto que eu ia ganhar, aonde eu ia morar, estava tudo certo, irmão. Eu só precisava do carimbo da palavra. Mas uma coisa eu aprendi: ai daquele que anda pelo seu desejo. Glória. Se você está aqui com desejo de alguma coisa, primeiro queira saber qual é o desejo de Deus. Glória. E eu fui na reunião, lá no meio da orquestra, Deus tomava o servo de Deus, irmão, glória, na palavra, e dizia assim: entrou alguém aqui, você está perguntando por que você está passando tudo isso na tua juventude? É porque você é um fruto de exportação. Você vai embora do Brasil, irmão. Eu não pulei porque não podia. Falei: é comigo, glória. E ele disse: é da minha vontade você ir embora. Irmão, para mim, no meu entendimento, glória, eu já queria que a palavra acabasse e aleluia, para mim já estava bom. Eu ali no banco eu já comecei a pensar no outro dia: eu vou na agência, vou comprar viagem, vou fazer isso. Esqueci da palavra. Ele deu assim um tapa, deu uma palmada e falou: mas presta atenção uma coisa, tem um porém. Eu falei: ah, Senhor, que porém é esse? Você não vai para o país aonde você está querendo ir. Glória. Eu falei: Senhor, mas eu não conheço outro lado. Ele falou assim: você vai para um país que fala a mesma língua que você fala. Quando eu ouvi aquilo, irmandade, eu confesso, se há um lugar que eu nunca nem pesquisei, era Portugal, irmão. Não conhecia ninguém, não queria, irmão, não tinha desejo. E eu no banco fiquei pensando: país que fala a mesma língua que eu falo. Eu fui lá na África, lembrei de Moçambique, Angola. Falei: Senhor, tem misericórdia, Moçambique, Angola, como é que eu vou ganhar dinheiro lá? Eu sei que a situação lá é difícil, Senhor. E na palavra Deus disse assim: fique em paz, eu tomarei alguém que não me serve e vai te dizer para onde você vai. Glória. Outro dia, irmãos, resumindo, eu fui buscar o preço da passagem para a América. Quando eu sentei para ver o preço da passagem, falei para a mulher lá em Arapongas: eu quero uma passagem para Boston, lá nos Estados Unidos. Ela falou: nossa, muito bom, o que você quer fazer lá? Eu falei: vou lá trabalhar um ano para ganhar um pouco de dinheiro. Tá bom. Ela começou a digitar no computador, fechou, aleluia, o computador e disse assim: por que você não vai para Portugal? Ela falou:
Portugal, esta presença que está aqui invadiu o meu coração. Eu disse para ela, Portugal. Ela falou, Portugal tem trabalho e você vai se dar bem lá. E ela falou, você não vai passar só um ano não. Começou a pregar para mim, irmão. Resumindo, irmão, 1 mês e meio depois, eu estava descendo na cidade de Lisboa, em Portugal, sem conhecer ninguém, com uma mala, com meu violino nas costas, mas com a maior riqueza que o homem e a mulher podem ter, a palavra de Deus dentro do meu coração. Na despedida do aeroporto em Londrina, a minha mãe, as irmãs que estão aqui, mulheres de Deus, vão entender o que eu vou dizer. Uma mulher, quando ela é abandonada, irmãos, ela se sente a mulher, aleluia, mais triste da vida. Eu olhava para minha mãe e eu dizia, eu vou perder ela, porque ela não vai aguentar essa pancada. Mas, irmãos, glória a Deus nas alturas. No dia que eu fui despedir lá no Conjunto Ulisses Guimarães, eu era auxiliar de jovem, a palavra que veio foi José no Egito. E o Senhor disse assim na palavra, José, ele tinha o pão na mão, o trigo estava na mão dele de todo o Egito. E eu no meu banco entendi isso pro lado material, e Deus dizia assim, eu vou colocar o trigo na tua mão naquele país. Aleluia. E o que eu vou fazer na tua vida é como foi na vida de José, vai estender sobre a tua família, vai amparar a tua casa, glória, vai me servir, glória. E lá a palavra de Deus disse, lá você vai encontrar duas felicidades, uma é material e a outra é espiritual. Eu agradeço a Deus, irmão, e fui despedir da minha mãe no aeroporto. Ela não conseguiu ficar de pé, ela caiu encostada numa parede chorando. Eu indo para a aeronave, eu chorava, aleluia. A aeromoça ainda falou para mim, não precisa ficar com medo não, o voo é gostoso. Mas eu não estava com medo, eu estava olhando para minha mãe, porque aqui dentro eu sempre aprendi que tinha que amar a mãe e o pai, glória. Eu fui, irmão, naquela expectativa, cheguei naquele país sem conhecer ninguém, e o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. A felicidade material que Ele falou, que eu entendo assim, 6 meses que eu estava naquele país, eu fui fazer uma visita na cidade do Porto. Eu morava em Leiria, uma cidade menor, a 200 quilômetros, e eu sabia que no Porto tinha igreja grande assim, e eu falei, eu preciso ir lá, glória, eu quero conhecer a mocidade. Eu sempre fui muito envolvido com a mocidade, irmão. E eu fui para o Porto, e quando acabou um culto em Matosinhos, tem muitos irmãos aqui que por certo conhecem, uma igreja onde é feita as reuniões gerais anuais de ensinamento da Europa, aleluia. Acabou o culto aqui, um irmão me saudou e falou, vamos fazer uma visita comigo. Eu estava com mais 2 companheiros, depois eu levo vocês na rodoviária, tá bom. Quando eu entrei numa casa, veio uma moça com um violão na mão, irmão. Eu nunca pensei que eu ia encontrar uma portuguesa que tocasse violão, glória. Quando eu olhei ela tocando violão, desbrilhando violão, cantando hino, uma virtude me tomava. Fazia 6 meses que eu não sabia o que era sentir a presença de Deus, e com permissão do ministério, irmão, eu vou passar isso daqui para a Irmandade, porque eu vou falar de mim, irmão, não posso falar dos outros, mas eu muitas das vezes não dava valor, irmão, na fartura que nós temos aqui, glória. Quantas das vezes eu chegava numa igreja cheia como essa, não tinha lugar para me tocar. Às vezes eu falava, nossa, para que tem irmão aqui, eu não tenho lugar nem para sentar. Quantas vezes quando eu cheguei lá, era o único músico, não tinha organista, eu era auxiliar de jovem de 30 crianças ali no Ulisses Guimarães. Eu reclamava porque na central dava mais excitativo. Minha primeira reunião de jovem em Portugal foi com 2 crianças, não tinha músico, não tinha organista, não tinha auxiliar de jovem, a igreja não tinha porteiro, glória. O cooperador de jovem demorou 3 meses para perguntar meu nome, glória. Não é porque é má pessoa não, irmão, não é isso não, é porque eu precisava aprender isso, glória, a dar valor na fartura, a dar valor numa saudação, a dar valor. Tá ali o Osnei, quantas vezes o pai dele, irmão Barroso, parava o carrinho velho dele lá na porta de casa, na Aparecida, e dizia, irmã Regina, o irmão Fábio, o irmão Carlos não foi na reunião. Eu vou falar a verdade, irmão, eu dizia lá dentro de casa, irmão Barroso deve achar que eu sou alguma criança para vir aqui na porta da minha casa perguntar por que eu não fui na reunião. O dia dessa reunião que o irmão não perguntou meu nome, eu fui orar quando cheguei na pensão. Falei, Senhor, que falta de amor, esse irmão não perguntou nem meu nome. O Senhor falou comigo com voz humana, você não reclamava que o meu servo ia lá na porta da tua casa perguntar que você não foi na reunião? Agora você está reclamando que esse não perguntou teu nome. Aqui você vai aprender a me servir. Glória. Eu agradeço a Deus, não tenho vergonha.